Hoje eu trago mais um acontecimento aqui para vocês que ocorreu comigo, que foi o dia que eu estava passando por um perrengue, sabe? Aqueles altos e baixos que a vida traz pra gente. Um dia você tá bem, outro dia você não tá. Financeiramente, tá, gente? Dinheiro. E foi numa época que eu estava assim com dificuldade com o trabalho, né? Pouco dinheiro, não estava conseguindo me manter e cumprir com os meus deveres na casa, pagar as minhas contas, né? Como aluguel, luz, água, telefone, por aí vai. Então eu estava naquele momento assim, o dinheiro era praticamente escasso, era muito pouco. E foi aonde vai entrar agora esse acontecimento que envolve um cafetão na minha vida. Então, esse cafetão, ele queria me aliciar. E eu vou contar todo este acontecimento em detalhes para vocês. Então, vamos ao relato de hoje sobre este cafetão, né, que queria que eu trabalhasse para ele. Bom, eu estava naquele momento difícil financeiramente, né? O dinheiro era escasso e no meu ateliê frequentava uma senhora. Ela era prostituta, ela fazia programas, né? Era uma senhora, muito gente boa, viu? Muita gente boa, muito educada. E ela estava vendo o que eu estava passando, né? A minha dificuldade, aquela coisa toda. E enfim, ela estava por dentro, assim, por dentro do que eu estava passando. Ela levou roupa para mim, coisa e tal, e depois ela foi embora. Passou, assim, um tempo, uma semana ela foi buscar roupa e eu precisava descer no centro para comprar linha, comprar zíper, fazer uma comprinha de coisas para ateliê. Então eu desci com ela, a gente desceu juntas no centro da cidade. E a gente, então, já na Praça Central, era uma época de muito calor e eu decidi tomar um sorvete, convidei ela para tomar comigo. A gente foi para a sorveteria, tomamos o sorvete, voltamos para a praça, ficamos conversando um pouquinho e eu vi que tinha um homem, ele ficava olhando muito para a gente, sabe assim, ele não tirava o olho da gente. Eu notei porque toda vez que eu olhava, aquele homem estava olhando, aquele olhar fixo na gente, né? Então aquilo eu comecei a achar muito esquisito, sabe? E até que ele chamou essa senhora. Aí ela foi e rapidamente voltou até mim. E ela falou para mim que ele era cafetão, ele agenciava programas, ele arrumava cliente para quem queria fazer programa e ele queria falar comigo. Então ela retornou a mim falando o recado, né? Ele falou que queria, ele gostou muito de mim, ele queria falar comigo. Gente, eu gelei. Eu gelei, sabe assim? Eu morri de medo. Eu falei, meu Deus, eu não conheço esse homem, né? Ela falou, Guel, você pode ficar tranquila, eu conheço ele, eu trabalho para ele. Ela fazia programa, mas trabalhava para ele, né? Ele era o cafetão dela também. Aliciava, ele não aliciava, não sei se ele aliciava, mas acho que sim, né, gente? Porque ele via a pessoa e ele já oferecia o trabalho, já jogava limpo o que era, então não deixa de ser um aliciador, não é verdade? Então ela falou para mim, não tem problema, eu trabalho para ele, vai lá, ele quer conversar com você, você está passando dificuldade financeira, eu tenho certeza que você vai se dar bem, você vai ganhar bastante dinheiro. Ai, gente do céu. Bom, morrendo de medo, aí eu levantei e fui até aquele homem. Ele era um homem sério, de poucas palavras, direto e reto, sabe assim? Cheguei, ele me cumprimentou e ele já jogou a real para mim, qual era.
E ele falou que ele era um cafetão, ele aliciava as pessoas, quem quisesse trabalhar para ele, trabalhar fazendo programa, tá, gente? Ele arrumava os clientes, o cliente pagava para ele, por exemplo, um programa seria R$ 200. Ele ficava com 150 e 50 era para a pessoa. Quer dizer, uma exploração sexual também, né? Porque a gente, se for ver, era explorada pela maneira de trabalho, conforme ele foi me explicando, eu vi que era assim uma exploração, né? Ele ganhava muito em cima da gente e quem fazia o trabalho seria quem quisesse trabalhar com ele, né? Então a pessoa fazia o trabalho e ele ficava com a maior parte do lucro. Eu deixei ele falar, sabe? Ele explicou tudo, como era o esquema, como funcionava isso. Ele não tinha casa de prostituição, ele seria assim, tipo que um observador, né? Ele ficava nas ruas, nas praças, observando, um olheiro, na verdade, ficava escolhendo, né? E aqui, a pessoa que ele achava que dava para chegar junto, ele chegava. Então, ele não tinha uma casa de prostituição. Ele agenciava, negociava, né? Ele intermediava o programa entre o cliente e a gente. Ele tinha fotos, né? Ele chegou a me mostrar algumas fotos de mulheres, senhoras, moças, garotos de programas, travestis. Então, ele chegou a me mostrar isso. Então, ele tirava várias fotos da gente e ele encaminhava para os clientes, porque, gente, era impressionante. O telefone daquele homem não parava de tocar. O pouco tempo que fiquei com ele, nossa, toda hora era interrompido por chamadas, sabe assim, para contratar o programa de alguém. Então, o telefone não parava. Ele ganhou muito dinheiro em cima das profissionais do sexo. Então, ele tirava as fotos e ele apresentava para o cliente. Aí o cliente escolhia. Quem o cliente gostava, ele cobrava o valor, o cliente pagava para ele, para esse cafetão, e ele repassava para a gente o valor que ele achava que, que era conveniente a gente, né? Ele tirava a maior parte para ele e passava a porcentagem menor para quem trabalhava para ele. Era assim que funcionava. Então, ele intermediava o programa entre a gente e o cliente. A gente não tinha contato direto com o cliente, era tudo através dele. Então, eu não sei como que rolava isso, sabe, gente? Eu não entrei nesse mundo da prostituição. Eu não sei se depois do primeiro contato, se a menina ou a profissional do sexo manteria um contato direto com o cliente ou teria que só ser através dele. Eu não sei como funcionava esse esquema aí, eu só sei que ele intermediava, né, o programa entre o cliente e as pessoas que trabalhavam para ele. Era negociado assim. Então, o cliente pagava para ele e ele repassava para as pessoas. Ele me contando isso. E ele falou também que se eu aceitasse trabalhar com ele, eu não poderia de forma nenhuma recusar um programa. Vamos supor que um homem gostou de mim e pagasse lá o valor do programa que ele que dava, não era nem a gente, era ele que dava o preço do programa. E vamos supor que eu não gostei do cliente e eu não atendesse, gente, o bicho pegava. Depois eu vou contar para vocês por que eu estou falando isso. Aí ele foi explicando tudo. Então, ele deixou claro que ele não tinha uma casa de prostituição, ele negociava somente os programas. E a gente fazia o programa onde a gente quisesse, no motel, ou então, como que fala? Motel, hotel, drive, né? Então, o cliente depois se virava com a pessoa para fazer o programa no lugar que o cliente ia, né? Ou seja, nesses lugares aí, hotel, motel e por aí afora. Então era assim o contato desse cafetão, né? Então ele conversou comigo. Eu, gente, fui muito educada. Apesar de estar passando muito perrengue naquela época, mas o medo
de entrar nesse submundo da prostituição sempre foi muito maior. Então eu agradeci ele educadamente, agradeci ele pelo convite, né, de trabalhar para ele. Eu agradeci tudo e eu saí. Eu não quis trabalhar não, sabe? Eu acho que é uma vida muito arriscada, muito perigosa, né? Você ficar se envolvendo com pessoas que você não conhece, de repente o cara é um louco, é um maníaco, pode espancar, matar. A gente vê muitos casos assim na mídia, não é verdade? Então, eu sempre tive muito medo desse mundo da prostituição. Então, agradeci, não aceitei o convite, voltei a conversar com aquela senhora. Depois eu falei para ela, né, o que rolou ali, qual foi a nossa conversa. Ela falou, ele é gente boa, tudo, é só não pisar na bola. Ai, gente do céu. Agora eu vou contar aquele fato do garoto de programa, que eu falei para vocês que teve problema com ele porque o garoto recusou o programa. E então aquela senhora falou que ele era gente boa, tudo. E ela me contou esse fato do garoto de programa. Foi assim, ela me contou que ele acertou um programa com um homem, com esse garoto de programa. Ele cobrou o valor lá e chegou na hora, gente, o garoto de programa não gostou do cliente, não gostou, não sei, né? Não rolou química, não sei o que aconteceu. O garoto de programa não quis atender, disse que não gostou do cliente e não atendeu. Gente do céu, vocês acreditam que esse cafetão, ele espancou esse garoto de programa? Olha que coisa, gente. Nossa, dá até medo um negócio desse, né? O garoto de programa, ele foi violentamente espancado por esse cafetão, porque ele recusou o programa, o cliente, ele teve que devolver o dinheiro para o cliente, né? O programa foi cancelado, o cliente ainda falou poucas e boas para esse cafetão, e o cafetão, então, sabe, espancou literalmente o garoto de programa, e acabou aí esse relato, sabe? Com esse garoto de programa. Então, por aí vocês veem que é um mundo cão, é um mundo violento, é um mundo sombrio, é um submundo, na verdade, que envolve tudo, né? Prostituição, droga, bebida, um monte de coisa, uma coisa assim, pavorosa, para falar a verdade. Eu nunca tive, assim, contato profundo nesse mundo da prostituição. Mas como eu já falei para vocês, eu trabalhei numa casa de prostituição, eu ajudava meu amigo que era cabeleireira, uma cafetina no passado também, ela me aliciou, me levou para uma casa, chegou lá, era uma casa de prostituição, né? Ela era a cafetina da casa e tinha várias mulheres, então era aquela algazarra, muita briga, muita confusão, já relatei isso aqui em vídeo. Então, quando aquela senhora me contou esse fato que ocorreu com o garoto de programa, nossa senhora, eu fiquei assim em choque. Eu fiquei em choque, gente. Nossa, eu morro de medo, sabe? Essa coisa de violência, de pancadaria, de Deus que me defenda disso tudo. Aí conversei mais um pouco com aquela senhora, a gente conversou mais um pouco, depois ela seguiu o caminho dela e eu segui o meu, e o cafetão seguiu o dele. Eu não trabalhei com ele, eu não quis me envolver com ele, não quis entrar no mundo da prostituição. Eu passei, sim, muita necessidade, cheguei a passar fome, e foi aonde, então, eu passei a pedir, né? Eu sempre ouvi dizer isso, as pessoas sempre falavam para mim que quando você precisar de alguma coisa, fala, pede, né? E a gente ajuda. Então, diante da minha recusa desse convite de trabalhar como prostituta, de fazer programa e ser aliciada por esse cafetão, eu recusei e eu passei, assim, muita necessidade. Então, um relato desse cafetão comigo acaba agora. E agora é onde eu dou, assim, uma palhinha para um outro vídeo que eu vou trazer, que entra essa coisa da humilhação. Quando eu passei fome, eu pedi as coisas para os outros, eu fui muito humilhada, eu fui desrespeitada, posso colocar assim, de todas as formas, sabe, gente?
Olha só como a hipocrisia é grande, né? A pessoa, quando você não precisa, ela bate no peito e fala: se precisar de mim, precisar de dinheiro, precisar de alguma coisa, é só pedir, só ligar. E eu fiz isso para as pessoas que me ofereceram. E todas me viraram as costas. Claro que teve algumas também que me humilharam muito. Então, para vocês verem a hipocrisia da pessoa, né? Fala que vai ajudar e quando você precisa, todo mundo pula fora, todo mundo vira as costas. Mas isso é assunto para um outro vídeo, né? Contando que tipo de humilhação que eu passei, sabe? Por pedir as coisas para os outros, no momento que eu estava passando fome, dificuldade. É uma coisa que me deixou assim traumatizada para o resto da vida, sabe? Assim, eu acho que a melhor coisa, sabe? É uma grande alegria, satisfação e prazer é você ter o seu próprio dinheiro, ir no mercado, comprar tudo que você quer, do jeito que você quer. Você merece o melhor, sabe? Eu acho que quando a gente tem dinheiro para fazer isso, é uma dádiva tão grande, é uma bênção você não precisar de nada de ninguém, não se humilhar para ninguém. Porque você pedir já é humilhante. Você ser humilhada nem se fala, não é verdade? Mas é um assunto que eu ainda irei trazer aqui para vocês. Por hoje é só, eu termino esse vídeo. Um beijo enorme para vocês. Para quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Tem muita gente que assiste, gosta dos meus vídeos, mas ainda não se inscreveu. Então, eu convido vocês a se inscreverem neste canal, porque eu ainda tenho muito relato para trazer aqui. Por hoje é só. Até mais e a gente se vê.